O bebê da minha prima era para ser meu filho, se meu marido não tivesse se apaixonado por ela. Eu tive que tirar o meu útero quando eu ainda era bem novinha, por causa de um problema sério de saúde que a minha mãe conta que ela não teve alternativa. Quando o médico explicou o que aquele problema poderia causar, a minha mãe, sem pensar duas vezes, aceitou tirar o meu útero. Então, claro que eu sempre soube que eu não poderia ser mãe, né? E aí, quando eu e o César nos casamos, a gente já começou a conversar que um dia, na hora certa, a gente ia tentar adotar uma criança. Acontece que o tempo ia passando e a gente sempre colocava outras coisas na frente. Por exemplo, agora a gente precisa terminar de fazer a nossa casa. E aí, quando a gente terminou, a gente precisa comprar o nosso carro próprio, até porque com criança é mais difícil andar de ônibus, entende? A gente sempre ia colocando alguma coisa na frente, até que completou 8 anos que a gente estava casados. Quando foi um dia, eu fiquei sabendo que a minha prima Vânia estava grávida. E eu já pensei, quê? Porque ela nunca foi desse tipo de ser mãe, dona de casa. Na época ela não tinha juízo nenhum, não trabalhava, só queria saber de farra. Então eu já fiquei assim, chocada. Mas beleza. Quando foi um dia, eu encontrei ela e eu fui dar os parabéns pela criança. E, gente, ela foi tão fria. Eu fui abraçar ela, né, pra falar parabéns. E ela, parabéns pelo quê? Parabéns nada, eu não queria essa criança não. Se eu pudesse escolher, olha, eu nem estaria grávida, isso aqui foi um acidente. E na hora eu falei assim, credo, Vânia, eu quero deixar bem claro que esses nomes que eu tô usando aqui, é claro que são nomes fictícios, né, gente? Porque senão eu levo um belo de um processo. Mas eu falei, credo, Vânia, é seu bebê, isso é jeito de falar. Ela, não, é meu bebê que nada, eu vacilei, foi um acidente, eu não queria ser mãe. Nesse dia, eu comentei com o César. Falei, César, olha pra você ver o tanto que o mundo é injusto. Nós dois aqui, né, queria tanto ter um filho, eu não posso engravidar. E a minha prima que tá grávida, não queria o neném, não queria estar grávida. Ele virou pra mim brincando, gente, brincando. Ele até sorriu e falou assim, bem que ela podia dar o bebê pra gente, né? Ele falou brincando, só que aquilo entrou na minha cabeça. Eu ia deitar, aquilo ficava na minha cabeça. Eu tava lavando uma louça, aquilo ficava na minha cabeça. Mas será? E se? E se eu falasse com ela? E aí um dia eu conversei sério com o César. Falei, César, e se a gente falasse com ela e ela aceitasse dar o bebê pra gente? Ele ficou maluco, ele falou assim, meu sonho. Se ela aceitasse, eu aceitava, é claro. A gente registrava, a gente criava como se fosse nosso. E aí, a partir daí, a gente ficou tentando criar coragem de conversar com ela a respeito disso, porque a gente não queria parecer invasivo, ofensivo. E também tinha a questão de como a nossa família iria reagir, porque não é uma coisa assim muito convencional. Eu acho que a gente ficou assim umas 2 semanas agitado, querendo conversar com ela em relação a isso, só que sem coragem. Quando foi um dia, eu criei coragem sozinha e eu fui falar com a minha prima. Falei assim, Vânia, você mudou de ideia? Você mudou de ideia em relação ao bebê? Você tá mais, né, mais acostumada com a ideia de ser mãe? E ela, não, que eu não queria ser mãe, eu só não tirei esse bebê porque eu não tinha condições, não tinha dinheiro e tal. Falei assim, se eu e o César, se a gente te pedisse pra ficar com esse bebê, você teria coragem de dar ele pra gente? Olha, a minha prima faltou soltar foguetes. Ela ficou tão feliz, como se a gente estivesse tirando um peso das costas dela, sabe? Eu fiquei até, gente, como que não tem um pingo de remorso, né? Mas aí, beleza, eu tava muito feliz, né? Ela aceitou que ela ia entregar o bebê pra gente. E aí, eu e o César, a gente combinou com ela que todo o gasto que ela tivesse na gravidez, a gente que ia arcar, exames, consulta, alimentação, tudo a gente iria arcar. E aí, quando o bebê nascesse, ela já ia entregar pra gente, a gente já ia registrar no nosso nome. Beleza. Eu comecei a acompanhar ela em tudo. Eu me apeguei naquele bebê como se ele tivesse sendo gerado dentro da minha barriga. Vocês não têm noção? Eu tava amando ele muito mais do que ela, porque ela não demonstrava sentimento nenhum. Na primeira ultrassom, eu e o César fomos com ela.
E aí depois nos outros exames e consultas, às vezes eu ia, às vezes o César ia, às vezes a gente ia junto, sabe? E tipo, eu tava muito empolgada. Eu acho que entre eu tá grávida e o sentimento que eu tava com aquele bebê que era meu, não teria diferença nenhuma. E aí, quando ela tava do 4º pro 5º mês, a gente foi no ultrassom com ela e descobrimos que era um menino. Eu e o César já decidimos que ia ser Paulo Neto, o nome dele, né? Por causa do pai do César, que tinha falecido e tinha toda uma história. E aí eu comecei a fazer o enxoval pro Paulinho, mandei fazer várias coisas personalizadas, o César comprou o berço. E, gente, uma felicidade que não tem explicação. A partir do 7º mês, mais ou menos, porque isso foi do meio pro fim da gestação, o César começou a ficar mais presente na vida da Vânia. Tipo, ele ia pra casa dela, ficava muito tempo. E, cara, não tinha como eu proibir ele. E eu nem pensava em proibir ele de ter uma relação com ela, porque o nosso filho estava sendo gerado na barriga dela. Então, para ficar próximo do nosso filho, ele tinha que ficar próximo dela, entende? E aí ele começou a meio que ter uns cuidados que ele não tinha. Ele estava sempre indo levar frutas para ela, levar iogurte, levar verdura, porque ele falava assim que queria que o nosso bebê nascesse muito saudável. Mas ele levava coisas para o cuidado dela também. Por exemplo, creme para os pés, para tirar o inchaço, creme para barriga, para não dar estria. E aí vocês vão me falar, ai, mas você também foi muito trouxa, né? Você mereceu ser corna. Mas, gente, eu tava tão feliz, tão eufórica, que eu não via malícia. Pra mim, tudo que o César fazia era por causa do nosso filho. Ela já tava ali no 9º mês, tava no finalzinho mesmo da gestação, quando um dia a minha avó me falou, foi a minha avó que abriu meus olhos. Minha avó falou assim, Fátima, o César tá num chamego com a Vânia, né? E eu, não, vó, não é isso que a senhora tá pensando, não, é só por causa do bebê. Ela falou assim, não é só por causa do bebê não, minha filha. Abra o olho, porque o jeito que eu vi eles abraçados outro dia era abraço de um casal, não era abraço por causa de bebê, não. E isso entrou na minha cabeça, porque a minha avó, ela não é muito de conversar. Se a minha avó falou, algum motivo tinha. Então, eu cheguei no César e eu falei diretamente. Falei assim, César, tá rolando algum sentimento seu pela minha prima? E aí ele já começou a chorar, me pedir perdão, falar assim que ele não teve culpa, que ele não escolheu, sentiu o que ele estava sentindo por ela, que os dois se apaixonaram. E eu fiquei muito assustada na hora, eu só consegui pensar no Paulinho. Então eu falei assim, mas e nosso bebê? Ele falou assim pra mim, Fátima, me perdoa, mas não tem mais nosso bebê. Eu e a Vânia, a gente decidiu que a gente vai se assumir, vai morar junto e vai cuidar do nosso filho junto. Aquilo pra mim, olha, eu costumo falar que, tipo assim, eu sofri pelo meu marido, eu amava o meu marido, mas eu amava tanto aquele bebê, tanto que pra mim, eles me destruíram tirando o meu filho de mim, sabe? Perder o meu filho foi uma dor sem tamanho. Eu sofri quando eu vi o César tirando as coisas dele de casa. Mas quando eu via o César tirando cada coisinha do nosso filho, uma roupa, um bercinho, cada coisa que ele tirava do nosso filho, da minha casa, me quebrava um pouco, me destruía um pouco, sabe? Ele e a Vânia, eles foram morar junto. Ele registrou o Paulinho e depois os dois entraram numa briga feia, porque assim, a Vânia nunca foi de ser uma mulher casada, ela nunca teve juízo. Então não demorou muito e os dois se separaram. E como o César sempre foi muito apaixonado pelo Paulinho, ele entrou na justiça querendo a guarda total, porque a Vânia nunca deixou de farra, nunca deixou das gandaias dela. Só que apesar disso, ela não queria abrir mão da guarda total do Paulinho pro César. Então os dois estavam com essa briga na justiça, mas acabou que o juiz, obviamente, decidiu por compartilhar a guarda.
Hoje o Paulinho tá com uns 14 anos e eu não sei como que ele tá, eu não tenho muito contato, sabe? Por causa da forma que as coisas aconteceram, né, gente? Eu casei novamente, tá com 9 anos que eu tô casada. E tem quase 6 anos que eu e meu marido, a gente luta para poder conseguir adotar uma criança. Não é fácil conseguir aqui no país, mas eu tenho fé que a nossa hora vai chegar. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, vocês acreditam que eu interpretando esse final, eu mesma tava contando e eu mesma tava arrepiando toda? Porque, tipo assim, a gente como mãe, a gente sabe o quanto é forte o amor de uma mãe pelo um filho. E eu penso assim, que mesmo que não era ela que estava gerando, ela acompanhou tudo, ela viu a ultrassom, ela estava acompanhando nas consultas, então ela amava aquele filho, né? Não é porque não estava na barriga dela que ela não tinha esse amor. Então eu confesso que eu senti mais dó da dor dela de estar perdendo um filho do que da dor da traição. Embora a dor de perder o marido dela, ela também, né? Ela deixou claro que ela sentiu, mais que foi menor do que ter perdido um filho. Apesar disso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda muito. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!